A paz do Senhor, minha gente. Eu estou passando por aqui para ministrar sobre a sua vida. Lembrar a cada um de vocês e lembrar a mim mesmo, ao meu próprio coração, que Deus está conosco. Que nós servimos um Deus que Ele não está presente conosco apenas nos dias de festas, mas Ele é o Deus presente, diz o Salmo 46, no dia da aflição, no dia da angústia. O nosso Deus é esse Deus que está conosco. E a gente vive um tempo novo, não é? A gente nunca viveu esse tempo que nós estamos vivendo. E eu estou passando aqui para encher seu coração de esperança, para dizer que você não se desespere, para que você encha-se da certeza. A fé é isso, não é? A fé é a certeza. Encha-se dessa certeza. Deus está conosco. Dito isso, eu gostaria também de lembrar algumas coisas que eu acho que é importante nesse momento que a gente vive. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, retirando aleatoriamente, fora do contexto, alguns versículos, principalmente do Velho Testamento, e tratando eles quase como se fosse uma caixinha de promessas. E algumas pessoas parecem acharem que, pelo fato de servirem a Deus, pelo fato de serem crentes, elas estão blindadas, elas estão imunes, elas não precisam se preocupar com nada, elas não precisam de nenhum tipo de prudência. E não, nós somos de Jesus, o sangue de Jesus está sobre nossas vidas, e quase que me lembra o conceito do corpo fechado que vem do Espiritismo. Mas isso não é verdade, isso não condiz com a realidade, e a gente não pode negar a realidade. No Novo Testamento, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo, ele nos fala, por exemplo, a diferença entre o justo e o ímpio, e a diferença, quando Jesus fala, sobre aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus e aqueles que ouvem e não praticam. E a palavra de Deus diz que essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Vejam que isso não combina, por exemplo, há uma meme aí circulando nas redes sociais de alguém que supostamente seria Jesus, aspergindo o sangue dele nas casas, não é? Ou nos umbrais das casas, e aí isso se traduziria como uma imunidade para aquela família. Isso não é assim. Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é como o homem prudente que ouve a palavra de Deus e que no dia da calamidade, no dia mau, no dia da adversidade, Jesus diz e usa essa figura, um uso de uma linguagem figurada, não é? Jesus fala dizendo que a chuva desceu, os rios transbordaram e bateram contra aquela casa, a casa do justo, a casa do que está na presença do Senhor. E ela permaneceu firme, e ela manteve-se de pé. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. A mesma chuva, a mesma tempestade, o mesmo transbordamento de rios veio sobre a casa do ímpio e ela não resistiu. Então, a gente não pode achar que porque somos crentes, a gente pode se abster dos cuidados, que a gente não precisa se preocupar com nada, e de que não, tem que ir para cima mesmo, e vamos agir como se não tivesse nada acontecendo, porque nós somos de Deus. Isso não é fé, isso é insensatez. Uma pessoa que sai num tiroteio, por exemplo, desprotegidamente, de peito aberto, dizendo que ele é corajoso, ele não é corajoso, ele é um tolo, é um insensato. Mesmo os mais preparados, eles o fazem de colete, eles o fazem se esgueirando, eles o fazem se protegendo e não deixam de ir à batalha, de ir à luta. Então a gente precisa corrigir esses pequenos conceitos. Nós somos o povo do Novo Testamento, nós somos o povo da Nova Aliança. Isso não significa que a gente desconsidere o Antigo ou que a gente não creia no Antigo Testamento, não é isso. Mas que é o Novo Testamento que interpreta o Velho Testamento, e não o contrário.
A gente precisa olhar o que Jesus diz no Sermão do Monte. A gente precisa olhar e perceber que, inclusive, quando a gente olha a Bíblia no seu contexto mais amplo, os profetas da Antiga Aliança também sofreram diante das pragas, diante dos juízos de Deus. Elias, por exemplo, profetiza uma seca. Ele fala e 3 anos e meio não chove, mas Deus diz, vai para o ribeiro de Querite e tu vai ser sustentado por corvos. Por quê? Porque ele também não estaria imune. Ele também sofreria as consequências, mas com uma diferença. Ele teria o cuidado e a bênção de Deus. E não só a provisão material, mas o fato de saber que isso vinha do Senhor. E isso que é confortador. Porque alguém pode dizer, mas espera aí, pastor, se tanto faz, então qual que é a diferença? Né? E eu posso, inclusive, mencionar um texto, e também do Velho Testamento, de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Olha o que diz esse versículo. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e o mesmo sucede ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Então, é aquilo que Jesus disse, o mesmo Deus que abençoa o campo do justo, ele manda chuva sobre o campo dos ímpios. Isso significa que não tem diferença nenhuma? Claro que não. Isso não é isso. Mas significa que a gente pode contar com a certeza da presença de Deus conosco. Não com uma blindagem que vai fazer a gente viver numa bolha. Não é isso. Deus não fez isso nem com o seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio e ele viveu no tempo que lhe foi estabelecido, sofreu todas as contingências. Deus não facilitou a vida do seu Filho Jesus, não afonfou a sua existência na terra para que ele tivesse uma vidinha fácil porque era Filho de Deus. Não. E aí alguém, de novo, né, pode perguntar, mas qual que é que vantagem Maria leva, né, como alguns dizem? A vantagem é a gente saber que Deus está conosco. A vantagem é a gente saber que Deus ainda pode enviar sua provisão por meio dos corvos. A vantagem é a gente saber, e isso que é lindo na fé, que a gente não precisa esperar a provisão para a gente ter paz. Eu posso ter paz antes da provisão. Eu posso ter paz no meio da calamidade. Eu posso dormir no meio das tempestades. Isso que é maravilhoso. Então, eu quero deixar essa palavra para você, nesse dia, nesse tempo que a gente está vivendo. Por exemplo, lá no Tatetuba, nós cancelamos todas as nossas reuniões públicas, mas a gente vai estar num número bem reduzido, transmitindo cultos online e ministrando a palavra de Deus para o nosso povo. E eu convido você para que a gente possa estar junto nessas ministrações. Queridos, para finalizar, na Bíblia, a Bíblia fala, pastor, sobre alguma coisa sobre flagelos? Claro que fala. E nas Escrituras, tempos assim, tempos de fome, tempos de guerras, tempos de flagelos e epidemias, elas são entendidas como tempos de desagrado divino, como tempos de disciplina de Deus, como tempo onde Deus nos chama para um quebrantamento, para a gente rasgar as vestes, para a gente rasgar o coração na presença dEle, para a gente buscar o Senhor, para a gente se quebrantar e se humilhar e se arrepender. E Deus vai sarar a nossa terra. Não é tempo de ficar achando culpados. Não é tempo de ficar dizendo que o vírus é o vírus que veio de lá, porque o culpado é a nação X ou é a pessoa Y. Não é tempo disso. É tempo de nós nos humilharmos e suplicarmos a misericórdia do Senhor. E fazermos isso como igreja, porque a igreja não é prédio, a igreja é gente. E ela vai continuar marchando, e não se iluda, a igreja é do Senhor Jesus, e ela vai vencer. E nós vamos passar essa fase, e nós vamos sair melhores depois disso. Você como pessoa, nós como família e como comunidade também. Nós seremos mais fortes, nós seremos mais unidos, nós seremos maiores para a glória de Deus. E eu lembro de uma coisa linda que eu li um pouco de tempo atrás, que é assim, os maiores vulcões, eles também têm uma coisa, a poeira do vulcão fertiliza a terra em sua volta. Então é assim, nas piores coisas existem aspectos positivos, existem espaço para a gente crescer, para a gente se reinventar, para a gente poder se tornar melhores diante da presença de Deus com a graça dele. Então essa é a palavra que eu deixo para você. Vamos orar, vamos buscar o Senhor.
eu estarei nos horários de culto à disposição da minha comunidade para abençoá-los, ministrar sobre eles, e eu convido você para a gente se unir em oração e buscar o Senhor até que passe esse tempo. E ele vai passar breve, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu termino deixando para você 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, mas Deus nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação. Aleluia por isso. Então, um beijo no seu coração. Até breve. A gente vai ter outras oportunidades aqui de ministrações. Até lá, paz do Senhor.